E aí, pessoal, estamos juntos aí novamente, continuando o nosso potência elétrica em corrente alternada. A gente já começou a falar sobre potências ativa, reativa, aparente. A gente vai falar agora sobre o triângulo de potências, que é a representação geométrica, ou seja, é a relação entre essas três potências, correto? São desenhadas pelo nosso triângulo retângulo. A gente tem a nossa hipotenusa, ela representa quem? O S. O S a gente já sabe que é a nossa potência aparente, medida em VA, beleza? O P, que é o cateto adjacente ao ângulo, ele representa a nossa potência ativa, é o P, correto? Medida em watts. E o cateto oposto ao ângulo é o nosso Q, é a nossa potência reativa, medida em VAR. Beleza, pessoal? Vamos lá. Então a gente sabe o teorema de Pitágoras, que é hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Não é isso? Então a gente tem aqui que S ao quadrado é igual a P ao quadrado mais Q ao quadrado. Tá? Então olha só. A gente tem aqui a nossa hipotenusa ao quadrado é igual a P ao quadrado mais Q ao quadrado. É isso que o cara quer falar para a gente aqui, ó. Beleza? Então, observa bem, pessoal, onde que a gente quer chegar. O triângulo retângulo também nos permite o quê? Uma situação trigonométrica. A gente tem o seno do ângulo, é a relação entre o cateto oposto e a hipotenusa, correto? Então, o seno do ângulo é o cateto oposto. Quem é o cateto oposto? É o Q. E a hipotenusa é quem? O S, certo? O cosseno do ângulo é a relação entre o cateto adjacente e a hipotenusa. Está aqui, ó, o cosseno do φ, o cosseno desse ângulo aqui, ó, e o seno desse ângulo aqui é o que está dando aqui para a gente. Então, o cosseno, a gente tem o cateto adjacente, que é quem? A minha potência ativa dividido pela minha hipotenusa. Beleza, pessoal? O cosseno de φ, que é o que a gente vai entrar em questão dele mesmo, conhecido também como fator de potência, ele é o que? A relação entre a potência ativa e aparente, certo? E aponta quanto estamos usando de reativo. Isso é muito importante, pessoal. Observa bem, essa relação, ela é o que? Quanto maior a relação, maior é o aproveitamento de energia elétrica. Ou seja, se o seu fator de potência compreende quase próximo a 1, o seu circuito é perfeito. Se o seu circuito, a diferença entre a potência, essa relação da potência ativa pela aparente, quanto mais distante do valor unitário estiver, pior é o seu circuito. E aí o que acontece? Olha só aqui, ó, qual é o valor que a nossa concessionária especifica para um valor mínimo de fator de potência? Pessoal, está aqui, ó, 0,92. Ou seja, sua potência ativa dividido pela potência aparente não pode ser menor do que 0,92. Senão a concessionária vai multar o seu consumidor, vai multar o seu cliente, vai multar você. Beleza? Então você tem que prestar muita atenção em relação a isso. E é justamente onde a gente vai falar agora. Porque se o seu fator de potência tem um valor menor que 0,92, a gente tem que corrigir. E é justamente isso que a gente vai fazer. Tá? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Determine a potência aparente, ativa e reativa de um motor monofásico alimentado por uma tensão de 220 com uma corrente circulante de 3,41 A e um fator de potência 0,8. Já percebeu aqui que é problema, né? 0,8, o mínimo é 0,92. Vamos falando aqui, ó, potência aparente, a gente tem que a relação tensão-corrente, certo?
Então nós temos a tensão 220, a corrente 3,41, nós temos uma potência aparente de 750 VA, certo? A minha potência ativa é V vezes I vezes cosseno de φ, certo? Então eu tenho aqui 220 vezes 3,41, é essa relação aqui, vezes 0,8. Isso me dá o quê? 600 watts, correto? Então está querendo dizer o quê? Dos meus 750 VA, o que está sendo transformado em trabalho é 600 watts, correto? E aí a gente tem aqui, ó, tá? A minha potência reativa eu posso calcular pela relação trigonométrica, correto? E aí, ou eu posso fazer pelo seno, vocês que definem isso. Então, Q ao quadrado é igual a S ao quadrado menos P ao quadrado, certo? Para mim tirar esse quadrado aqui, eu coloco uma raiz quadrada do outro lado. Isso é função matemática, tá? Então eu tenho 750 ao quadrado, que é a minha aparente, menos a minha potência ativa, que foi 600 ao quadrado. Então eu coloco isso na calculadora, dentro da raiz quadrada, dentro do parênteses, pessoal, tá? Coloque isso aqui dentro do parênteses, senão a calculadora vai te dar uma resposta errada. É perigoso ela somar, diminuir os dois, colocar o quadrado depois, ou tirar a raiz de 1 e soma depois, é perigoso ela te dar uma resposta errada. Então lembra sempre de colocar dentro do parênteses, dentro da sua raiz quadrada. E aí nós temos o que? 450 VAR, volt-ampere reativo. Ou seja, o nosso reativo está muito grande, pessoal. É isso que a gente precisa trabalhar. Vou dar uns outros exemplos aqui para vocês até a gente chegar lá, tá bom? O fator de potência é a relação entre a potência ativa, a potência real e a potência aparente. A gente já falou disso. É denominado o quê? Está aqui, ó. O nosso fator de potência é a diferença entre a ativa e a aparente, ou seja, uma relação matemática. E a gente sabe que o nosso fator de potência é igual ao cosseno de φ, tá? Na maioria das indústrias, das residências, a gente tem circuitos o quê? Indutivos por causa do uso de equipamentos que são indutivos, como os motores, e a gente tem os reatores das lâmpadas, né? Hoje a gente já tem lá lâmpadas de LED que já não utilizam reatores, então está melhorando um pouco essa situação, tá? O fator de potência, também comumente chamado de cosseno de φ, porque o fator de potência é igual ao cosseno de φ, beleza? Indica o quanto o circuito está mais ou menos indutivo. É isso que o nosso fator de potência determina. Quanto mais o nosso circuito está mais ou menos reativo. É isso que o nosso fator de potência determina, tá? Em circuitos formados por resistores e indutores, são 3 situações que são possíveis. Pessoal, então observa bem, isso aqui é um resumo de tudo que a gente falou até agora, tá? Se o meu fator de potência for 1, ou seja, a minha carga é puramente resistiva. Se a minha carga é puramente resistiva, o meu fator de potência é 1, é o sonho de consumo de todo mundo, eu não tenho potência reativa, meu reativo é 0. Por quê? 100% está sendo transformado em trabalho. Eu não estou tendo perca na minha transformação de fonte de potência, uma potência mecânica para potência elétrica ou vice-versa. Não estou tendo perca nesse processo, tá? Então o S é igual ao P, a minha potência aparente é igual à potência ativa, porque eu não estou tendo perca no processo. Se o meu fator de potência for 0, por exemplo, a minha carga é puramente indutiva ou reativa, certo? O meu fator de potência é 0. Então, observa bem, não há potência ativa, ou seja, isso é um circuito horrível. Isso, obviamente, isso aqui é só questão teórica. A gente tem um circuito puramente indutivo ou puramente capacitivo, correto? Ou seja, não tem um circuito onde você não tem realização de trabalho. Ou seja, tudo que você gastar vai só manter aquele equipamento ligado. Ele não vai produzir nada.
né? Então o S é igual ao Q, porque você não tem o P, beleza? Se o seu fator de potência estiver entre 0 e 1, se ele for maior que 0 e menor que 1, ou seja, ele está nesse meio. Se a carga é indutiva, a gente tem o quê? Indutiva, resistiva. Esse aqui geralmente são os circuitos que a gente vai topar no dia a dia, correto? Então a gente tem essa situação aqui que a gente viu lá atrás, que o S quadrado é igual a P ao quadrado mais Q ao quadrado, certo, pessoal? Então esse aqui é um exemplo, tá? Do triângulo de potência, o mesmo lá atrás que a gente falou, colocando um outro exercício aqui para vocês, e a gente vai fazer uma rede de 220 volts, tensão alternada, alimenta um motor que consome 2.000 watts, tem a sua corrente medida e o instrumento marcou 10 amperes, certo? Qual é a potência reativa e o fator de potência desse motor? Ou seja, a gente vai calcular isso para vocês. Para calcular a potência aparente, a gente tem a relação V vezes I, beleza? Então nós temos aí 220, que é a tensão, e 10 amperes. Nós temos uma potência aparente de 2.200 VA, certo? Aí a gente precisa calcular quem? O nosso fator de potência. A gente sabe que o fator de potência é a potência ativa dividido pela aparente, que é igual ao quê? O meu cosseno de φ. Então eu sei que a minha potência, meu fator de potência é 2.000 dividido por 2.200, beleza? Então eu tenho um fator de potência aqui de 0,91, certo, pessoal? Então o meu fator de potência é igual ao meu cosseno de φ, que é 0,91, certo? Então, olha só, lá naquela tabelinha de ângulos, você vai lá e pega o valor aproximado a 0,91, você vai ter um ângulo de 25 graus, certo? Então a gente tem aqui, ó, o reativo, né, V vezes I vezes o seno do ângulo. Então eu tenho o meu V vezes I é 2.200, que é a minha potência aparente, vezes o seno de 25, certo? Eu jogo na calculadora, o seno de 25 é 0,4, beleza? Então 2.200 vezes 4 me deu um VAR aqui de 880, certo? E aí a gente pega o quê? A correção do nosso fator de potência, que é onde a gente quer chegar, tá? A gente já sabe que o cosseno de φ, o fator de potência, é a relação potência ativa, potência aparente. A gente já sabe que a nossa concessionária é no mínimo 0,92, tá? E a gente precisa o quê? Diminuir o reativo, certo, pessoal? Então, independente se a sua tensão está adiantada em relação à corrente, se a sua corrente está adiantada em relação à tensão, a gente tem o quê? Que diminuir esse camarada aqui. Porque o que acontece? Quanto mais o meu reativo tiver maior, maior é a minha abertura do meu ângulo. Quanto maior for a abertura do meu ângulo, menor vai ser o meu fator de potência. Então a intenção é o quê? Diminuir o meu reativo, essa setinha vermelha, que é o reativo, é o cateto oposto. Eu tenho que diminuir ele para diminuir quem? O meu ângulo. Quanto menor o meu ângulo, a diferença entre a tensão e a corrente, quanto menor for essa situação, melhor vai ser o meu fator de potência. É isso que eu tenho que ficar antenado, pessoal. Certo? Então, eu deixo aí para vocês. Deu uma travada aqui, vamos lá. Então, a gente precisa o quê? Ter essa correção do fator de potência. A gente tem o medidor de fator de potência, que é o cocifímetro. Hoje a gente já tem coisas melhores para já se analisar isso daí. Então, nós temos aqui, ó,
um efeito capacitivo, se ele vier para cá, um efeito indutivo, se ele for para lá, a gente tem 0,9, 0,8, ou seja, são os mais medidos. Então é isso daqui que a gente tem que observar. Então, espero que vocês tenham entendido essa situação, principalmente entre as três potências, essa questão do fator de potência, e a gente vai começar a fazer alguns exercícios para corrigir. E aí vocês vão entender como que é o processo. Valeu, pessoal? Qualquer dúvida, estou aí à disposição. Um abraço.